Plantão policial. Oferecimento Multidrogas do Coração, com 5 lojas em Birigui. Com você, pela saúde da nossa gente. E olha só, um homem de 27 anos foi preso na manhã de sexta-feira em Andradina após ser flagrado embriagado com o carro parado na alça de acesso em uma rodovia na cidade. Ele havia acabado de sair de um motel sem pagar a conta e estava acompanhada de 2 travestis. A esposa dele esteve na delegacia e, bem feito, não pagou a fiança e vai responder agora ao processo preso. O flagrante foi feito em um motel chamado Paraty. Ele foi ao local com essas 2 travestis, R$350 a conta, só que ele não pagou. Os policiais foram informados que o trio estava em um Celta, eles estavam na Avenida Bandeirantes, eles viram o carro parado, a polícia ali próximo do acesso Euclides de Oliveira Figueiredo. Simplesmente ele estava nu no volante, os 2 travestis também estavam seminus, ele embriagado, teste do bafômetro em 0,85 miligramas. E depois de tudo isso, não pagou o motel, estava pelado no meio da rua, o carro parado atrapalhando o trânsito, uma mulher descobriu, não pagou a fiança e agora ele está preso. Um homem de 34 anos morreu carbonizado na noite de sábado após bater de frente com um carro e um caminhão na rodovia Feliciano Salles Cunha, em Monte Aprazível. De acordo com a polícia rodoviária, o caminhoneiro relatou que o motorista do automóvel havia invadido a pista contrária. Com a batida, os 2 veículos pegaram fogo, mas o condutor do carro ficou preso nas ferragens, acabou morrendo carbonizado. O caminhoneiro e mais um passageiro tiveram ferimentos leves, foram levados para a Santa Casa de Monte Aprazível. A pista ficou interditada e os 2 veículos, nos 2 sentidos, por cerca de 4 horas para atendimento da ocorrência. E olha só, Sebastião Biasi, de 70 anos, delegado da Polícia Civil, ele morreu na manhã de anteontem por complicações da Covid-19, ele que estava internado na Santa Casa de Jales há 2 semanas. O delegado estava com o ciclo vacinal completo contra o coronavírus, já com a dose de reforço. No entanto, precisou ser entubado e seguiu assim desde o dia 12 deste mês, ele que atuava na cidade de Jales no grupo de operações especiais e era muito conhecido em várias operações que aconteceram aqui na nossa região. A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 45 anos que foi encontrada morta em cima da cama dela, em São José do Rio Preto. Conforme consta, as equipes também apuraram uma denúncia de que a filha dela, de 12 anos, fora estuprada depois da morte da mãe. O caso foi registrado como morte suspeita e estupro de vulnerável, isso no último sábado. De acordo com a ocorrência, a polícia foi chamada depois de uma idosa encontrou a filha morta pela manhã, no Jardim Santo Antônio. A idosa contou aos policiais que começou a chamar a filha e a mexer no corpo dela, mas percebeu que não havia pulsação e acionou o socorro. As equipes médicas constataram o óbito da vítima no local. A perícia foi chamada e o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, para o exame necroscópico. E que tragédia, uma notícia triste que vem na cidade de Auriflama. Uma menininha de apenas 4 anos morreu na tarde de sexta-feira após ser atropelada por uma van escolar. Segundo uma testemunha, ela pulou do veículo que movimentava sozinho e acabou caindo debaixo de uma das rodas. Segundo a polícia, o acidente de trânsito aconteceu na rua Aurélia Vicente Garcia. A polícia foi até o local e eles encontraram uma van Peugeot estacionada na rua, com uma mancha de sangue perto da porta. Uma mulher de 26 anos, moradora no local, contou que o motorista havia estacionado na frente da casa dela e descido para apanhar o filho dela para levá-lo para a escola. Ainda segundo a testemunha, ele havia deixado a porta do veículo aberta. De repente, a van passou a descer a rua sozinho e o motorista correu para puxar o freio de mão. Enquanto ele tentava acionar o freio, Elisa Garcia Camargo pulou do veículo e infelizmente caiu na rua. Com a queda, uma das rodas da van passou pela cabeça da criança. A menina chegou a ser levada para o pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um servente de 26 anos, morador do bairro São José, em Araçatuba, foi preso sexta-feira à noite, momentos após furtar um televisor de um escritório no bairro Nova York. O flagrante foi feito por policiais que pouco antes das 9 horas faziam patrulhamento pela Avenida da Saudade. Foram abordados por uma testemunha
que diz ter visto o acusado pulando o muro de um escritório ali nas proximidades, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Com um televisor nas mãos ele estava. A testemunha disse que o havia seguido, mas acabou perdendo-o de vista. Os policiais em diligências o encontraram carregando o televisor de 40 polegadas na rua Senador Assis, Chateaubriand. Foi dado voz de prisão para ele. Ele confessou a prática do furto, cujo proprietário e vítima, um engenheiro civil de 73 anos, que compareceu no local e reconheceu o aparelho sendo furtado do seu escritório. O larápio foi levado para o plantão, foi ouvido, ficando à disposição da justiça. E uma briga interna entre sentenciados resultou na segunda morte de presos em menos de uma semana lá na penitenciária de Andradina. Segundo informações, a capacidade do local é de 1.297 internos, mas estão por lá 1.818. Essa morte mais recente aconteceu na noite de sexta-feira, dia 25. A vítima é Tiago Matheus Aléu, de 33 anos, que teria sido morto ou sufocado com uma toalha pelo também detento Andreus Nunes Machado, de 30. Ele teria alegado que apenas se defendeu após ter sido atacado com uma escova de dentes. O autor do crime passaria por exame de corpo de delito e o corpo da vítima também foi encaminhado para o IML e medidas serão tomadas no local, no caso, na penitenciária de Andradina. Um homem condenado por furto com as iniciais LEDS foi preso sábado em Araçatuba ao ser abordado por uma equipe da PM, que constatou-se, via Copom, que o indivíduo condenado a mais de 2 anos, um mandado de prisão, foi expedido pela primeira vara criminal de Birigui. Durante o patrulhamento, os policiais pelo bairro Água Branca se depararam com o indivíduo pela via pública em atitude suspeita. Realizando a abordagem, com ele nada de ilícito foi localizado. Após ser identificado, ele foi submetido a uma consulta via Copom, onde retornou em seu desfavor um mandado de prisão pelo artigo 155 furto, expedido pela primeira vara criminal do fórum local, com pena a ser cumprida de 2 anos e 4 meses, em regime inicialmente fechado. Levado para o plantão de lá, ele foi autuado em flagrante e ficou à disposição da justiça. E um homem de 32 anos, ele foi preso pela Polícia Militar após denúncia anônima via Copom de que o mesmo estaria sendo procurado na justiça. Ele estaria no bairro Portal da Pérola 2. Houve abordagem na rua Valério Anhê Ribalta, Portal da Pérola, trabalho dos policiais militares Sargento Souza e Cabo Godinho. Segundo informações, ele era procurado realmente da justiça, pensão alimentícia. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao 1º DP e as autoridades de lá tomaram as medidas cabíveis. Um homicídio. O pedreiro Rogério Alves Freitas, 38 anos, foi morto com 5 tiros na manhã de sábado em um bar no bairro Alvorada, em Araçatuba. A polícia ainda segue investigando a autoria e a motivação. Segundo o que foi apurado, era por volta das 7 da matina, quando a Polícia Civil foi comunicado do homicídio na rua Uruguaiana, esquina com a Xavier de Toledo. A equipe plantonista, junto com os policiais do DEIC, lá de Araçatuba, estiveram no local. Foram enviadas e, segundo o que foi informado, Freitas levou 3 tiros nas costas e 2 na cabeça. Testemunhas relataram que ele trabalhava como pedreiro, costumava sair do trabalho e ficar com amigos no bar. O carro dele estava estacionado nas proximidades e dentro do carro estavam seus pertences e também que foram entregues à sua esposa. Por não ser habilitada, ela solicitou que um conhecido ficasse responsável pela remoção do veículo. O celular da vítima ficou apreendido para passar por perícia antes da remoção do corpo, que seria encaminhado para o Instituto Médico Legal de Araçatuba. Mais tragédias. Alex Bruno da Silva Nunes, 31 anos, ele que era morador do Jardim do Prado, em Birigui, foi assassinado com golpes de faca na manhã de ontem. O autor do crime seria um enteado dele, um adolescente de 15 anos, que teria fugido após ligar para a polícia pedindo socorro para o padrasto. Segundo a Polícia Civil, o comunicado do crime foi feito por volta das 7 da manhã, Rua Vitório Manuel Ferretti. A equipe chefiada pelo delegado Eduardo Lima de Paula foi até o local.
Eles contaram que ao chegar na residência, a vítima já havia sido levada ao pronto-socorro, onde foi constatado o óbito. A mãe do adolescente, uma mulher de 32 anos, estava na residência e contou ao delegado que o companheiro dela tinha o hábito de ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de cocaína. Ainda de acordo com ela, durante o sábado, eles discutiram bastante. Não houve agressões físicas, segundo ela. Ele teria saído de casa às 9 da noite do sábado para um bar. Ela pediu para que ele não fosse, mas ele acabou empurrando ela. A mãe do adolescente alegou não ter visto quando o companheiro dela voltou. Quando ela acordou às 5 da manhã, se deparou com uma briga entre o filho e o padrasto dele, no caso do garoto, que havia sido esfaqueado. A mulher alegou não saber o paradeiro do filho, que teria saído na casa em seguida. O corpo de Nunes foi encaminhado ao IML e o sepultamento acontece nesta segunda-feira. E agora o nosso destaque final. Um homem de 53 anos, morador da Vila Aeronáutica em Araçatuba, foi internado após ser baleado pelo próprio filho no início da tarde de ontem. Segundo a polícia, ele foi socorrido consciente e levado para a Santa Casa, enquanto o investigado fugiu e não havia sido localizado. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que o fato aconteceu na rua Conde Zeppelin. Em conversa com a vítima, foram informados que no período da manhã, a vítima teve uma breve discussão com o filho, que não mora com ele, a respeito de um desacordo sobre um carro. O acusado deixou o local, mas pouco antes das 14 horas teria retornado. A vítima estava com o companheiro dela em casa, de 33 anos, quando o filho apareceu, novamente de moto, acompanhado de uma mulher não identificada por ele. Houve nova discussão entre pai e filho, e durante a briga o investigado teria sacado um revólver e desferido um golpe na cabeça do pai, causando lesão. Em seguida, teria feito um disparo com a arma de fogo, acertando na região abdominal. Após o crime, o acusado deixou o local, na moto com a mulher que o acompanhava, e o pai dele foi atendido por uma equipe de resgate dos bombeiros, levado para o pronto atendimento da Santa Casa, onde permaneceu ali sob cuidados médicos. O local do crime foi preservado para a perícia. Os policiais fizeram diligências, mas não encontraram o autor dos disparos. O caso agora foi registrado como tentativa de homicídio. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas em Birigui.